de Deus, como é que vocês estão? Gente, hoje finalmente eu vim aqui pra contar pra vocês sobre a minha experiência em relação ao sábado. Bom, pra quem não assistiu o meu vídeo contando pra vocês por que eu decidi guardar o sábado e separar esse dia unicamente, exclusivamente para o Senhor, sério. É maravilhoso. Vou deixar pra vocês esse vídeo na descrição aqui e também na recomendação aqui no vídeo. Eu te aconselho a assistir esse vídeo caso você não tenha assistido ainda. É um vídeo de 18 minutos, onde eu expliquei profundamente o porquê que eu decidi guardar esse dia e respondi algumas das perguntas mais frequentes que as pessoas fazem em relação a isso. E que eu admito, eram as minhas perguntas também. E muito mais, porque se eu fosse responder todas as perguntas que eu tinha nesse vídeo, o vídeo seria gigantesco. Mas assim, como por exemplo, o sábado não é só para os judeus? Mas o sábado não foi dado só no Antigo Testamento? O que isso tem a ver? Novo Testamento é outra coisa. Mas nós não somos salvos pela graça? E aí? Mas o sábado foi dado para o povo de Israel. Então, essas eram todas as minhas dúvidas, as minhas questões, e aí eu mostro para vocês detalhadamente assim, sobre cada aspecto, cada pergunta e explico pra vocês tudo bem certinho, levando em conta também o original bíblico a qual a Bíblia foi escrita. Enfim, eu te recomendo assistir, é um vídeo de 18 minutos, mas você precisa realmente tirar um tempinho pra assistir com calma, belezinha? Mas nesse vídeo eu quero contar pra vocês sobre a minha experiência em relação a esse dia. Como eu falei lá naquele vídeo do porquê que eu decidi guardar o sábado, eu relutei muito em relação a isso. Eu tinha apenas 12 anos, mas como qualquer outra evangélica, eu frequentava outras denominações cristãs e evangélicas que não tinham o costume de guardar o sábado e nem mencionavam sobre isso. Na verdade, quando alguém falava sobre isso, a única resposta era: o sábado foi abolido, isso é coisa do Antigo Testamento. Ok, só que isso começou a me perturbar muito. Eu pensei, mas como assim? Se faz parte dos 10 mandamentos. Se o Senhor disse lá em Tiago que se uma pessoa tropeça em um só ponto da lei, ela se torna culpada de todas, por que o fato de não adulterar, não roubar, não mentir, não desonrar pai e mãe, não falar o nome do Senhor em vão, não levantar imagem de escultura, todas essas coisas ainda são válidas? Mas só o sábado que não é mais válido diante da lei toda, porque se a lei realmente tivesse sido abolida, então nós podemos falar o nome do Senhor em vão, ou podemos, enfim, tantas coisas ali que a lei fala. E eu ficava pensando, meu Deus, mas isso tá muito estranho, por que só o sábado? Sendo que assim, o sábado, ele é um memorial da criação, ele é um dia incrível, um dia maravilhoso, onde a gente se desliga daquilo que nos deixa presos a esse mundo, é um dia de renovo total na nossa vida, sabe? Parece que assim, a gente tem a nossa bateria específica para 6 dias, chega no sábado, a gente recarrega as nossas energias físicas, espirituais, mentais, e isso é surreal de maravilhoso, sabe? Então isso eu pensava muito. E vou contar pra vocês como é que aconteceu então. Essa verdade do sábado chegou pra mim e pra minha mãe, no caso, quando eu tinha 12 anos. E eu relutei muito, porque assim, eu realmente achava que isso não era necessário, que isso não precisava, que isso era bobagem. E a minha mãe também, não achou isso nada de interessante. Só que eu falo pra vocês, cara, esse negócio ficou pulsando no nosso coração de uma forma que a gente não conseguia mais viver normal, sabe? E eu ficava pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? E chegava no sábado, eu sentia uma coisa diferente, sabe? Enfim, é uma coisa bem estranha, assim. E aí eu comecei a orar muito em relação a isso. E eu tinha apenas 12 anos, eu disse, Senhor, eu realmente acho que isso não é necessário, mas eu quero que o Senhor me responda diante da Tua palavra ou de alguma coisa assim, mas tem que ser... Senhor, tem que ser algo muito concreto, algo muito visível, algo que eu nunca mais esqueça, algo que seja assim marcante na minha vida em relação a isso. Eu não quero que ninguém chegue aqui e me dê estudo bíblico, eu não quero que ninguém fale nada, eu não quero receber ninguém, eu não quero ouvir sobre isso. Eu quero que essa resposta venha do Senhor, ponto. E eu já estava estudando bastante sobre isso, mas admito, eu estava relutando muito, né? Ok. Gente, aqui, eu tô toda arrepiada. Bora lá. Então, aí eu fiz essa oração e pedi pro Senhor me dar uma resposta concreta em relação a isso. E se realmente fosse, eu ia guardar isso no meu coração verdadeiramente e ia viver intensamente esse princípio pro resto da minha vida. Lembrando, eu tinha apenas 12 anos. E essa luta eu estava passando junto com a minha mãe. Na época, meu pai era descrente. E depois de algum tempo ele se converteu, graças a Deus. Mas no momento era só eu e minha mãe mesmo. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu estava brincando com meu irmão, tipo no quarto, assim, a gente era criança. Ele tinha tipo uns 3 aninhos. E aí eu estava sentada assim na cama,
de costas pra porta, assim, sabe? Tipo, a porta era lá, como se a porta fosse lá, e eu estivesse assim, sabe? Então eu tava de costas pra porta. E ele tava virado pra mim. E aí, teve um momento que ele falou assim, Lana, maninha, tem um negócio ali na porta e tal. E aí eu olhei, tinha uma tábua azul que ela apareceu e se recolheu. Tá, só isso. E eu fiquei tipo, deve ser o meu pai, né? Porque o meu pai, ele é bem zoeiro, gente, sério. Meu pai é do tipo de pessoa que se ele tá no meio do povo, ele faz todo mundo rir e ele gosta de ficar dando susto, assim. Enfim, ele sempre foi assim. Então eu pensei, deve ser ele, nem vou dar importância pra isso. Só que depois de uns 5 minutos, gente, o meu irmão começou a ficar desesperado de novo e apontava o dedo pra porta, assim, e ficava, tipo, com o olho arregalado, assim, querendo que eu olhasse, sabe? E eu olhei. E quando eu olhei, gente, é surreal. É tão certo quanto existe um Deus. Tinha uma tábua azul gigantesca que ela entrou no quarto através da porta. Ela entrou e ficou suspensa no ar, como se tivesse uma tábua gigantesca aqui, ó. E aí essa tábua azul, ela brilhava muito, mas era um azul extremamente vivo, um azul assim, céu mesmo, sabe? E ela brilhava muito, tanto é que eu não conseguia enxergar ela direito. Tinha muita coisa escrita nessa tábua. Várias coisas escritas assim, e essas coisas elas brilhavam muito, só que eu não conseguia ler. Era uma letra tão diferente que eu não conseguia ler. Era tipo inalcançável pra mim, sabe? E eu tentava olhar e meu Deus, o que é isso? E eu senti uma paz muito grande naquele momento, como se o mundo parasse e naquele momento só existisse eu e aquilo ali. E eu fiquei olhando para aquilo e estava suspenso, e de repente aquela tábua azul, ela simplesmente se recolheu e foi embora pela porta. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que foi isso? E aí eu comecei a chamar meus pais, eu gritava, pai, mãe. E os meus pais não vieram. E aí eu fui lá pra sala, eu falei, gente, vocês não ouviram? Eu estava chamando vocês, estava desesperada, por favor, por que vocês não foram? E aí minha mãe disse, o que aconteceu, filha? E eu disse, mãe, eu vi uma tábua azul que entrou lá no quarto e é muito estranho, eu não conseguia ler. Enfim, eu fiquei falando muito assim, ela, calma, filha, calma. Pergunta pra Deus o que você viu, fala com ele, porque eu não sei, eu não estou me sentindo mal, porque assim, gente, infelizmente eu já tive muita experiência com o inimigo, isso é muito triste. Eu acho que é por isso que a minha fé é tão bem alicerçada nesse sentido, sabe? Porque eu já tive muita experiência com o inimigo de Deus, assim, tipo de panelas ficarem fazendo barulho e parece que tá tudo quebrando dentro de casa, a gente vai abrir as portas e não tinha nada, ou pessoas correndo ao redor de casa e não tinha ninguém, ou tipo, cheiro muito estranho entrava dentro de casa, mas não tinha nada. Muitas vezes o inimigo tentou me sufocar também de noite, de madrugada. Eu não conseguia respirar. Foram situações assim muito complicadas e o inimigo sempre mostrava em sonho pra minha mãe que ele iria querer terminar com a minha vida. Isso era frequente. Então, assim, eu já tava acostumada a ter esse tipo de coisa, sabe? Só que naquele momento eu falei, mãe, eu não estou me sentindo mal. Porque a presença do inimigo deixa a gente muito mal, muito afoito, sabe? Como se fosse uma crise de ansiedade, é muito ruim. A gente sente uma presença muito pesada. Mas aquilo ali que eu vi, aquela tábua azul, me trouxe uma paz, me trouxe um alívio, me trouxe um negócio tão bom como eu nunca havia sentido antes. E a minha mãe falou, gente, eu também tô me sentindo muito bem, filha. Eu acredito que isso seja algo de Deus. Então vai lá e fala com ele, pergunta pro Senhor o que foi que você viu. E aí eu fui pro meu quarto, gente. Eu peguei a minha Bíblia, e aí eu fui lá, me ajoelhei. E eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu vi, realmente eu não sei, eu não consegui enxergar direito, eu só sei que era uma tábua azul que tinha muita coisa escrita, brilhava muito, e eu não conseguia ler. Senhor, o que é aquilo que eu vi? Por favor, seja direto e ao ponto, Senhor. Eu não quero respostas assim, mais ou menos. Eu quero que o Senhor me responda o que foi que eu vi e o que o Senhor quer me falar em relação a isso. O que o Senhor quer da minha vida através dessa experiência que eu tive contigo, Senhor, ao ponto. E naquele momento eu abri minha Bíblia e olha só o que estava escrito. Gente, surreal, tá? Estava escrito assim, ó. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Meu Deus, olha aqui, eu tô toda arrepiada. Gente, quando eu li aquilo, eu parei, eu fiquei tipo, Senhor, é a minha resposta? É a minha resposta em relação à validade dos teus mandamentos, Senhor?
E aí eu li de novo e dizia: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Gente, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu não acredito, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade de ver as tábuas da aliança. Surreal, gente, surreal. E aí eu contei pra minha mãe, a minha mãe, nossa, minha mãe começou a chorar. Ela disse: filha, será que é a nossa resposta, filha? Será que é a nossa resposta em relação a isso? E eu fiquei pensando muito nisso, isso ficou palpitando no meu coração. E aí a minha mãe foi lá e pediu uma resposta pro Senhor também. Pensa, ela disse assim: não, eu também quero uma resposta, Deus, o Senhor vai ter que ser tão enfático e ao ponto como foi com a minha filha. E não vai ser de outra forma, o Senhor vai ter que me mostrar também. E naquela mesma noite, aquela madrugada, minha mãe passou a madrugada orando e de joelhos. E aí ela pediu a resposta pro Senhor, ela disse: Senhor, eu vou pegar a minha Bíblia também e eu vou abrir, e aonde eu colocar os meus olhos é a resposta que o Senhor quer confirmar pra mim. E se for outra coisa que não tem nada a ver, é porque não é aquilo que a minha filha viu, talvez a gente interpretou errado, mas enfim, se for realmente coisa do Senhor e a confirmação em relação à tua lei, à tua aliança, Senhor, o Senhor vai me mostrar aqui ao ponto, e não precisa ser um versículo longo, pequeno, curto, objetivo e ao ponto. Minha mãe abriu a Bíblia. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Gente, a minha mãe começou a chorar mais ainda e ela acordou o meu pai. Ela disse: meu amor, olha o que eu vi. Meu pai não entendeu nada porque ele era descrente, né? E no dia seguinte minha mãe me mostrou aquilo. Gente, isso foi algo assim que inundou o nosso coração. E a partir daquele dia, nós começamos a guardar o dia do Senhor, o sábado. E eu falo pra vocês, tão certo quanto existe um Deus, até os meus 12 anos eu tinha vivido experiências horríveis com o inimigo. É sério, gente. Ele quis já me afogar. Ele já quis... tem coisa que eu não posso falar aqui, porque senão a rede acaba me cortando. Mas muitas situações em que a minha vida ficou em um pêndulo, sabe? E eu estava ali oscilando entre perdê-la e continuar vivendo. E eu digo pra vocês, depois que eu comecei a observar o dia do Senhor, depois que eu fiz o compromisso de Deus, então é isso, o seu mandamento é a vida eterna. Sabe, os mandamentos, eles não são pesados, eles são uma bênção, eles são liberdade. A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando nós somos inundados por essa graça, a gente não vive mais da mesma forma. Sabe, é possível guardar a lei sem amar Jesus, mas é impossível ser apaixonado por Jesus e ser inundado por essa graça e não guardar a lei. E eu falo pra vocês, o sábado não é um peso, o sábado é uma maravilha, o sábado é maravilhoso. E depois que eu comecei a observar realmente os mandamentos do Senhor na seriedade que Ele é, eu nunca mais tive experiências com o inimigo dessa forma. Ele nunca mais atentou a minha vida, Ele nunca mais me deu medo, Ele nunca mais tentou me afogar, Ele nunca mais apareceu de forma audível, visível. Nunca mais isso aconteceu. Gente, é como se eu estivesse assim com uma armadura do Senhor, sabe? E eu louvo o nome de Deus por isso, porque, gente, essa experiência que eu tive com o Senhor em relação ao dia de sábado é isso que me firma tanto, tanto e tanto, eu falo pra vocês. É uma coisa que eu já tenho o canal desde o final de 2015, depois de 7 anos de canal, agora eu falo pra vocês sobre essa questão tão abertamente. Gente, vale a pena. É maravilhoso você parar um dia, recarregar as tuas energias, de verdade, sabe? Você faz o bem pro próximo, você faz aquilo que Jesus ensinou, não aquilo que aquele povo fazia tudo errado, sabe? Tornava-se de um peso, um fardo, uma coisa horrível. Não! Da forma como Jesus fez, e Jesus fez de uma forma maravilhosa, uma forma incrível. Ele ia na sinagoga, ele abençoava as pessoas, ele curava, ele ajudava. Aí tem gente que diz assim, mas Jesus trabalhou no sábado. Meu amor, Jesus era carpinteiro. Carpinteiro. Você nunca vai ver na palavra de Deus Jesus trabalhando na carpintaria no sábado. No sábado, ele fazia o quê? Curava as pessoas. E desde quando curar, ajudar e abençoar alguém é trabalho?
Nunca. Jesus não recebia remuneração para abençoar ninguém. Ele recebia talvez a sua remuneração para trabalhar na carpintaria, talvez de domingo a sexta, enfim, ou de segunda a sexta-feira. Mas o sábado ele dedicava a sua vida para abençoar a vida do outro. Isso não é trabalho. Jesus nunca trabalhou no sábado. E ajudar alguém, levantar alguém, curar alguém, enfim, servir ao próximo de verdade, estar em comunhão com o Senhor, ir na sinagoga, se encontrar com os irmãos, fazer programações especiais, mobilizar pessoas para abençoar a vida de outras, isso não é trabalho, isso é uma bênção, isso é liberdade, isso é um presente do Senhor para nós. Bom, gente, essa foi a minha experiência em relação ao sábado. Eu falo pra vocês, talvez pra vocês isso seja tudo completamente novo, diferente, talvez você nunca tenha ouvido sobre isso. E eu te compreendo, porque desde criança eu cresci em uma igreja até os meus 12 anos, onde as pessoas não falavam sobre isso, e quando era mencionado sobre isso, as pessoas pareciam que ficavam meio com preconceito, com medo, falando mal. Mas, gente, para pra pensar. Mesmo se não fosse mandamento, por que falar mal e relutar tanto em relação a algo que é tão maravilhoso? Realmente, hoje, eu entendo que não faz sentido. Por que defender tanto o não adulterar, não mentir, não cobiçar, não falar o nome do Senhor em vão, não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagem de escultura? Agora a questão do lembra-te do dia de sábado para santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, desde lá da criação. Por que separar esse dia para realmente passar 24 horas em contato com o Senhor e abençoando as pessoas e tendo contato com a natureza, enfim, recarregando as suas energias? Tem que ser algo ruim. Realmente, mesmo se não fosse lá dos 10 mandamentos. Oh, meu Deus, é uma bênção. Essa foi a minha experiência. Esse foi o meu princípio. Eu tenho certeza que se você pedir pro Senhor também uma resposta, Ele vai te dar, de acordo com a vontade dele, tá bom? Beijo, tchau!